Marcos está depois do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Marcos 11. Nós vamos ler o versículo 25 e 26 de Marcos 11. Quem está falando aqui em Marcos 11 é Jesus. E o evangelista registrou o que Jesus falava. Ele estava falando sobre oração, ele estava falando sobre fé, ele estava falando sobre receber coisas da parte de Deus. Mas, no meio desse assunto de fé, de confiança em Deus, e de receber como chuva, coisas que você deseja porque você crê, Jesus faz uma pausazinha e lança uma luz sobre a questão de perdão, oração e confiança em Deus. E ele diz assim no versículo 25 do capítulo 11 de Marcos, verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os pecados de vocês. Posso ouvir amém? Amém. Tiago, capítulo de número 5, lá para frente no livro, na carta de Tiago, capítulo de número 5, tem aqui na tela também, para aqueles que preferirem olhar para a tela, está aí na tela também. Tiago capítulo 5, versículo de número 14 ao 16, diz assim, o apóstolo, esse Tiago aqui, que você vai ouvir ele falar na carta dele, era irmão de Jesus Cristo, filho de Maria. Jesus foi o único gerado através do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus teve outros irmãos e irmãs. 2 deles se tornaram participantes do ministério de Cristo. Judas, não Judas que traiu Jesus, mas Judas, que era irmão de Jesus, filho de Maria com José, e Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, era um homem experiente nas questões espirituais. E ele diz assim, no capítulo 5, versículo de número 14, há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da comunidade, da congregação, da igreja. Chame os líderes da igreja, da congregação, da comunidade das pessoas. Eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida com fé, com confiança, curará o doente. Curará ou não curará? Curará o doente. O Senhor o restaurará a saúde. E se essa pessoa tiver cometido pecados, ela será perdoada. Portanto, reconheçam abertamente os seus pecados. Portanto, reconheçam abertamente os seus pecados, seus erros, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e é eficaz. Quantos aqui creem no poder da oração em nome de Jesus? Faz bem. Bom, se eu fosse dar um tema para hoje, não tem tema porque nós estamos nesse trabalho de 4 domingos de oração. Mas se eu fosse dar um tema, o assunto que eu iria falar, eu diria que eu vou falar com vocês sobre liberando a vida através do perdão. Quando o coração fica livre, o corpo responde. Jesus é um mestre do coração. Ele não foi um mestre político,
Muita gente esperava que ele fosse um mestre político. Não foi. Jesus tampouco foi um mestre religioso. Não foi. Ele era completamente diferente da religião oficial da época dele. Ele não era um mestre da religião. Jesus sempre foi um mestre do coração. O assunto de Jesus com você é sobre seu coração. O assunto de Jesus com você e comigo não é consertar as coisas fora de você, ainda que Deus tenha completo poder, perfeito poder para abrir os seus caminhos. Ele tem poder para dar a você sentido na vida, missão de vida, ideal de vida. Ele tem poder para restaurar relacionamentos, e ele faz isso. Mas sobretudo, que se possa receber de Deus, receber de Jesus, Jesus tem interesse no seu coração, no nosso coração. Ele disse, é do coração que procedem as coisas boas. E ele também disse, é do coração que procedem os homicídios, a corrupção, a mentira. É do coração que procede o adultério, a fornicação, a perversão sexual. É do coração que procede as coisas ruins e é do mesmo coração que procede coisas boas, a bondade, a mão estendida, a verdade, a justiça, a santidade, o relacionamento puro, a vida com Deus, a obediência, a fidelidade, o amor, também procede do coração. Ou seja, você quer que sua vida seja melhor? Trata do foco, trata do coração. É do coração que procedem todas as coisas. E o sábio Salomão escreveu em Provérbios, sobre todas as coisas que você deve cuidar, cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe, muitas coisas se explicam na sua vida, de bom e de ruim, quando você começa a olhar desse ponto de vista. As coisas que você vive de bom e as coisas que você vive de ruim, têm o seu foco, base no coração. Quando a gente não dá a mínima para o coração aos olhos de Deus, quando a gente não dá a mínima para o que Deus pensa e não faz este lugar, este santuário, um santuário de Deus, aí a gente colhe as coisas que a gente colhe de ruim. E Deus não pune ninguém, como muita gente gostaria de entender. Deus não pune. Ele não está aqui. Ele puniu Jesus, para que eu e você não tivéssemos que ser punidos. Deus não pune, você se pune. Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Você muitas vezes está contra si mesmo. Você, suas ideias, eu, as minhas ideias, você, os seus comportamentos, as suas atitudes, estão contra você mesma. Quando você colhe coisas azedas, não culpe os outros, olhe para si. Pare de apontar os dedos para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu antepassado. Ninguém precisa fazer regressão espiritual para entender o que aconteceu no passado. Não, é só olhar para o seu coração. Você quer respostas e coisas melhores na sua vida? Deixa Deus cuidar e tratar do seu coração. E se as coisas não vão bem, olha para o seu coração, porque é de lá que saem todas as coisas. Existem pessoas que estão doentes, não apenas no corpo, mas estão doentes na alma. Existem muitas pessoas que tomam remédios, fazem exames, mudam de hábitos, mas a dor continua.
E a dor continua porque há algo mais profundo que precisa necessariamente ser tratado. Feridas que nem o remédio e nem médico podem ver, mas que Deus pode curar na sua vida. Esses dois textos que eu li para você, de Marcos e Tiago, eles encontram um ponto poderoso. E o ponto é esse: existem curas que só acontecem quando o perdão é liberado. Às vezes eu como pastor, eu fico intrigado, porque a gente vai, visita, unge com óleo, clama em nome de Jesus, tem gente que faz até jejum para ficar curada e nada acontece. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Não funciona esse negócio de oração em nome de Jesus. E eu fico intrigado, mas eu já aprendi, Bia, que muitas razões da falta de avanço na vida, de doenças no corpo, na alma, mora enfermidades que têm a ver com falta de perdão. Tem gente que pensa que perdoar é uma coisa que deixa tudo de graça. Puxa vida, mas foi tão ruim o que eu vivi, e é só assim perdoar, mas o outro não merece. Você já chegou a pensar que o outro não merecia o seu perdão? Tem que ser honesto agora, vai. Quantos aqui já chegaram a pensar que a outra pessoa não merecia o seu perdão? Eu também. Eu levantei a mão porque eu também. Eu sei que tem gente aqui mais santa, quase anjo, que nunca sentiu isso. Né? Já quis que o outro se lascasse? Ah, você não perdoou ele. Tudo bem, você não levantou a mão de perdão. Mas eu espero que ele deu uma tropicada na esquina. Você já quis que o outro se lascasse? Deixa eu ver. Vai porque Deus sabe. Vai, levanta a mão aí, porque Deus sabe. Então, olha só. E se Deus quisesse o mesmo de você? E se Jesus também não perdoasse você? Há doenças que não estão no corpo, gente. O corpo é só uma manifestação da doença. Tem doenças que não têm a ver com o seu corpo, está tudo certo com o seu corpo. Às vezes a doença está na alma, está no coração. Há enfermidades, existem enfermidades que persistem porque o ressentimento permanece. Puxa vida, eu não aguento mais lidar com essa doença que vai e volta, vai e volta. Não, às vezes, eu não estou dizendo que todas, mas às vezes existem doenças que persistem porque o ressentimento permanece dentro do coração. Com mágoas, são filhos com mágoas dos pais. Não tem mais mágoa que seja mais comum do que filhos com mágoas dos pais. E pais com mágoa também dos seus pais, que também guardaram mágoas dos seus pais. Quando você olhar para o seu pai errando com você, lembre que um dia ele foi filho. O pai dele errou com ele também. É um bom jeito da gente entender. Olha só, gente, a gente vive num mundo imperfeito. Opa! A gente vive num mundo de dores. A gente vive num mundo de arranhões. As pessoas vão arranhar você. E você vai ser curado, depois você vai tomar outro arranhão. Arranhão de onça perto, arranhão de tigre longe, você será arranhada, você será arranhado. É impossível passar por essa vida sem arranhões. Não tem jeito. E se você vai depender das pessoas serem perfeitas com você, para você ser feliz, você vai morrer triste. Você não pode mais depender das pessoas fazerem tudo certinho com você. Cresça. Amadureça.
Esse mundo é um mundo de dores e de gente imperfeita. É um bom jeito de você entender que você vai padecer aqui nessa vida. Ora vai ser o patrão, ora vai ser aquela amiga, ora vai ser aquela miglis, ora vai ser aquele tio, aquele primo, ora vai ser o pastor, ora vai ser o líder, ora vai ser o vizinho, ora vai ser seu pai, vai ser seu filho, sua filha, sua mãe, sua sogra. Diga comigo, eu vivo num mundo de dores. Poxa, entenda logo isso. A perfeição que você está buscando não está nas pessoas. A perfeição e o amor perfeito e a vida perfeita que você está esperando só pode ser esperada do nosso Pai lá do céu. Ele é perfeito com você e comigo. O que você deseja é autêntico. Eu quero ser amada de maneira perfeita. Aí você casa. Eu quero ser amado de maneira perfeita. Aí eu caso. E uma das primeiras coisas que eu vou constatar é que não existe perfeição, nem naquela beleza com quem eu casei. Nem naquela beleza com quem você casou. Não há. Virão arranhões, chateações, dores, dificuldades. A beleza da perfeição que você procura só pode ser encontrado numa pessoa, e o nome dela é Jesus, o Cristo. E aí, se você não aprender isso logo, quanto mais tempo passar na sua vida e você viver sem Jesus, mais magoada e cheia de ruga você vai ficar. Mais vai nascer cupim em você. Sabe o que é cupim? Vai envergando e ficando pesado. Esse mundo é um mundo de gente limitada, igualzinho você. Você pensa que você não machuca ninguém. Ah, machuca sua leoa, tigrão, machuca pra caramba. Há enfermidades que estão profundas no nosso coração e hoje o Espírito Santo quer trazer cura completa, começando pelo perdão. Nós vamos falar sobre 3 coisas importantes. O primeiro delas é que perdão libera o fluxo da graça de Deus. Jesus liga a oração e perdão na mesma frase. Se você vier orar e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o Pai também possa perdoar você. Veja, Jesus liga perdão e oração no mesmo lugar. Oração e perdão são como 2 portas de uma casa. Não dá para abrir uma e entrar na outra sem primeiro abrir essa. Se você quer entrar na casa toda, você precisa abrir uma porta depois da outra. E perdão é assim, oração é assim, a cura é assim. Você precisa abrir a porta do perdão, a porta da oração, e a cura virá para você, quando você abre todas as portas. A falta de perdão interrompe o fluxo da graça de Deus. É como uma artéria espiritual. Os mais velhos sabem o que é ter artéria entupida. Tem alguns novos também que enchem a vida de batata frita e depois tem que ir lá no médico, no cardiologista, fazer um desentupimento, um cateterismo precoce para desentupir a artéria. O fluxo de sangue não vai. E aí quando o fluxo de sangue no corpo não vai legal, o corpo fica fraco. Na vida espiritual, na vida é assim também. Quando a gente não perdoa alguém, o fluxo da graça, o ressentimento é como o colesterol que entope, que calcifica lá dentro da veia, e o fluxo da graça de Deus não passa. Não vai. Aí a gente fica pensando que a culpa é do pai, da mãe, do tio, do avô. A gente não olha mais profundamente. E eu quero fazer isso essa manhã, para que você saia daqui pelo menos consciente de que você precisa deixar Deus operar na sua vida. Mas se você for mais fundo e confiar em Deus nessa manhã, você vai sair daqui desentupido, com as artérias fluindo a graça de Deus na sua vida. Quando o coração está cheio de mágoa, o Espírito Santo não flui livremente, tenha certeza disso. Doença e amargura, muitas vezes, são irmãs. Muitas dores, às vezes, que estão na sua vida, têm a ver com ressentimento.
tem a ver com amargura, tem a ver com falta de perdão. O perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão espiritual. Quando eu senti, pastor, aí eu perdoo. Por que você não perdoou ainda? Porque eu não senti. Deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai sentir vontade de perdoar. E sua vida vai seguir assim, parece que você pode mais, mas você não consegue. Parece que tem coisa melhor para você, mas você nunca chega lá. Parece que tem uma harmonia interior disponível, mas você não sente ela. Parece que tem uma paz inabalável, mas você não percebe ela. Parece que tem uma alegria que não depende de coisas, mas você não consegue viver essa alegria dentro de você. Por quê? Porque tem entupimento na artéria espiritual, ressentimento, culpa. Pequei, fiz coisa horrível, não sei o que eu faço com isso. Culpa. Agora, você precisa entender que é necessário tomar uma decisão. Jesus na cruz, ele dá o maior exemplo de perdão para a gente e de cura. Eu e você só podemos estar aqui diante das mãos de Deus que cura. Eu só posso estar aqui curado porque você acredita que eu não tenha passado por relacionamentos difíceis e que me machucaram e dentro e fora do trabalho, e dentro e fora de casa, e dentro e fora das amizades. Eu passei por coisas iguais a você, às vezes até piores. E eu só consigo pregar essa palavra porque Jesus é verdadeiro, Ele curou as minhas artérias. Ele desentupiu as minhas veias. E eu só posso falar disso porque eu estou livre. Mas olha só, a cruz, ela demonstra que perdão e cura tem tudo a ver. Quando Jesus está na cruz, uma fala dele que é muito conhecida, ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus libera perdão para todo mundo que estava crucificando ele, pelos pecados da humanidade dele, isso possibilitou que milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas fossem perdoadas e transformadas ao longo da história da humanidade. E está aqui você, porque Jesus é real. Você está aqui porque Jesus é real. Se Jesus não curou você ainda, você está aqui porque alguém curado convidou você para estar aqui. Ser curado não é ter uma vida dali para frente perfeita. Ser curado é ficar livre. Livre. E uma pessoa livre é lindo, não é? Não é bonito quando alguém fala dos seus próprios traumas, com liberdade, sem peso? Não é bonito quando a gente encontra alguém que ri das suas próprias desventuras? Eu acho legal quando eu estou perto de alguém e alguém trupica, machuca o dedo, mas dá risada. Já viu alguém que bate o carro e dá risada? Tem gente que bate o carro e sai do carro rindo, quebra um copo rindo. Meu pai faleceu há poucos meses atrás. Um dia desses, eu morava num apartamento aqui em outro bairro, em outro lugar. Agora eu moro aqui perto da igreja, mas eu morava num apartamento. E um dia meu pai estava em casa, ele tinha 85 anos, eu acho, por aí. E eu dei para ele uma bebida numa taça bonita, uma taça que eu tinha lá, e dei para ele beber. Ele estava sentado no sofá. E aí a mesinha do lado do sofá era uma mesinha que não era uma mesa exatamente para colocar do lado do sofá, ela era mais baixa. Ele pegou, foi colocar desatentamente, 85 anos, está desculpado para ficar desatento, não está não, gente? Ele foi colocar a taça do lado e não mediu direito a distância e soltou a taça. E eu ouvi lá da cozinha, eu estava preparando umas coisinhas para ele beliscar e tal, e eu também com ele para conversar, e eu vi a taça quebrar. A hora que eu saí da cozinha e eu olhei para ele, meu olhar cruzou dele, ele tinha no rosto uma expressão do tipo: o que foi que eu fiz? Ele estava com uma expressão de medo, de tensão, como se eu fosse ralhar com ele, como se eu fosse brigar com ele. Falou: filho, e tenso, quebrei a taça, tão linda. Aí eu aproximei dele, olhei no olho dele, comecei a pegar os cacos, ele ficou olhando para mim,
Eu falei para ele: ô pai, para que serve uma taça? Ele não entendeu meio que minha pergunta, ele achava que eu estava fazendo uma pegadinha, porque eu vivia fazendo pegadinha com ele. Eu perguntei: para que serve uma taça? Ele falou: para a gente colocar a bebida. Eu falei: não, ela serve para algo mais. Uma taça serve para ser quebrada. Tudo bem, pai. Aí o rosto dele iluminou, ele me abraçou, chorou. Eu não sei quantas vezes alguém recriminou ele porque ele fez alguma coisa mal feita ou sem querer. Eu não sei quantas vezes você foi recriminado por fazer alguma coisa mal feita ou finita, falhou. E as pessoas recriminam e te machucaram e te fizeram doer. Mas eu quero dizer para você que quando a sua vida quebra, e quebra feio, e vai quebrar 1, 2, 10 vezes, não importa quantas vezes sua vida quebre, o nosso Pai vai estar sempre lá, pronto para chegar perto de você, olhar você no olho e perguntar: para que serve essa vida? E você vai dizer: para eu errar. Ele vai dizer: sim, e eu para perdoar. Fique perto de mim, que você vai quebrar menos a sua vida. O Pai é um Pai de amor, e Ele pode curar você até mesmo desses traumas, quando você, numa coisa boba, quebra um copo. Jesus na cruz mostra o poder do perdão que gera cura. E se você e eu queremos cura, nós precisamos aprender a perdoar sempre. Segunda coisa, primeiro é que, eu disse para você, a primeira coisa é que a falta de perdão obstrui a veia, não flui a graça. Segundo, o perdão, ele remove aquelas raízes da enfermidade. Existem doenças na alma que vão criando raízes e vai afetando todas as áreas da vida. Por isso que tem muita gente que não perdoa ou não recebe perdão e a vida financeira não vai, os relacionamentos não vão. Eu encontro mulheres que dizem para mim: eu não consigo me relacionar com homem nenhum por mais de 6 meses. E coisas do tipo. Às vezes, o motivo das demais coisas da vida não andarem, não é porque você não seja competente. Às vezes você até é competente demais. Às vezes as coisas não andam é porque tem ressentimento, é porque tem culpa, é porque não recebe perdão e não oferece perdão. É uma doença que cria raízes e afeta todas as áreas da vida. O livro de Tiago nos mostra que doença pode, escuta o que eu vou falar, doença do corpo pode estar ligada a pecado não perdoado. Tem gente que não recebe perdão do seu pecado, não abraça a graça de Deus e segue doente. E as coisas travadas na vida. Você sabe, aí você vai pensar assim: quer dizer que então Deus pune a gente com doença porque a gente peca? Não. A doença que a gente tem, a falta de avanço na vida, de prosperidade e alegria na vida, não é uma punição de Deus. É por causa de uma porta aberta na sua vida, chamada culpa, chamada ressentimento, chamado amargura, chamado sensação de justiça, porque ele fez uma coisa muito errada comigo, eu não vou perdoar. Ok, quem vai sofrer vai ser você. Vai ser você, vai ser eu. A doença não é uma punição, é uma porta aberta. Você abriu essa porta, não perdoando. Você abriu essa porta, guardando o ressentimento. Você abriu essa porta, guardando a culpa. Quando você guarda a sua culpa, você está dizendo: eu sou melhor do que Deus. Eita, será mesmo que você consegue ocupar esse lugar de ser melhor que Deus? Sabe quem quis ser melhor que Deus na história? Ele tem um nome. O nome dele era Lúcifer, e porque ele quis ficar melhor que Deus, ele virou Satanás, que no grego significa adversário. Satanás é o grande adversário de Deus, mas é um adversário fácil de vencer.
Deus deixa ele aí só para fazer o serviço que Deus precisa que ele faça. O diabo, ele se acha tanto que ele acha que ainda pode ganhar a batalha. Mas ele não sabe que a cruz de Cristo, o sangue de Cristo e a ressurreição de Cristo já nos fez mais que vencedores. Mas se você não perdoar e carregar a sua culpa, você está se colocando acima de Deus. Não faça isso, sua vida vai travar. Receba o perdão de Deus, mas perdoe as pessoas. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, disse Tiago, quando alguém vier orar por você. Muitas enfermidades persistem porque há raízes que não foram tratadas. Ressentimento, amargura, ressentimento antigo, novo, feridas feitas por familiares, mágoa contra outras pessoas. Essas coisas são raízes que destroem a sua vida. Enquanto há rancor, o coração não descansa. Se você guarda rancor, o coração não pode descansar. E o corpo vai pagar o preço. Você guarda o rancor, você guarda a culpa, não perdoa, não recebe perdão, não libera a pessoa, e aí o corpo fica enfermo para pagar o preço. Quando há confissão do pecado e perdão, o veneno vai embora. Quer ficar livre do veneno que está dentro da sua veia? Perdoe e receba perdão nessa manhã. Você vai ficar livre do veneno. O veneno fica aí, envenenando e causando males que você não olhava para ele. O perdão é o bisturi de Deus que vai tirar a raiz do problema e vai limpar a ferida e vai curar você. Tem um texto que eu quero ler com você. Põe na tela para a gente, por favor, Rafael. Quero ler com vocês na tela. É o Salmo 32, verso 3 e 5. Lindo esse texto. Esse texto foi escrito por um homem que tinha cometido adultério. Ele era casado, era o rei de Israel, o nome dele era Davi. E ele sentia-se desse jeito aqui, Olha só como é que ele se sentia porque ele tinha cometido pecado. Diz o texto, verso de número 3. 32:3. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo, enquanto eu calei. Próximo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram-se esgotando como na seca de verão. Próximo. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei a minha transgressão ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o nome de Jesus. É assim que funciona, irmãos. Enquanto você cala e você não abre a mão e não abre o coração e não libera as pessoas e não dá perdão, isso definha você, definha a sua vida. Abra mão hoje. Abra mão hoje. Terceiro e último, para a gente fechar. Perdão abre o caminho para a cura. O perdão abre caminho para a cura. Tiago diz para mandar chamar os anciãos da igreja, os líderes da igreja, e ungir com óleo. Um ato de confiança e de fé, mas também de comunhão, de amizade na igreja. A cura vem num ambiente como esse, de fé, de comunhão, num ambiente de reconciliação. Peça perdão, perdoe. Por isso que pedir perdão a Deus e deixar Ele transformar a sua vida é o primeiro passo para a transformação. Olha, eu anotei uma frase que é muito linda, diz assim: muitos pedem cura. Tem muita gente querendo ser curado, mas Deus primeiro pede perdão. Você lembra do caso do homem
que desceram no telhado e ele era tetraplégico, porque desceram ele na maca, diante de Jesus, na casa que Jesus estava, Bia. E desceram lá, João, o sujeito na maca, e a casa estava cheia, e acreditavam que Jesus podia curar. Quando baixaram a maca, ele olhou para o cara e disse: perdoados são os seus pecados. Isso é coisa que se fale para alguém tetraplégico? O que o tetraplégico esperava? Às vezes a gente espera uma coisa e Deus acerta em outra na sua vida. O homem desceu, todo mundo esperava ver aquele homem curado. Até o homem queria ser curado. Os amigos dele queriam ver ele curado. Mas quando ele desce, Jesus olha para ele e a primeira coisa que diz é: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque o pecado trava a graça, obstrói o caminho. Mas quando você confessa, você vem para Jesus, ele perdoa os seus pecados e depois te manda andar. Primeiro ele perdoa o pecado, depois ele faz você andar. Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos inverter a ordem. Você quer ver a sua vida andando? Primeiro libere perdão. Depois você vai ver Deus abençoar as obras das suas mãos. Você quer ver a sua vida prosperar e avançar absurdamente? Reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, perdoe a pessoa, peça perdão e Deus vai liberar a sua vida. As pessoas querem cura, mas Deus pede perdão. O milagre não acontece enquanto a prisão interior não for aberta. Nessa manhã, para fechar a série de mensagens sobre cura e orarmos por vocês, eu queria muito que a gente saísse daqui para orar por pessoas que vão pedir perdão e vão perdoar. Porque se a gente fizer isso aqui hoje, sair daqui com o óleo na mão para orar por vocês e abençoar a sua vida, mas você não perdoa, você vai para casa igual. Você vai para casa igual. Mas se você tomar uma decisão aí enquanto você me ouve e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão pelo meu pecado e eu quero perdoar. Você vai sair diferente de quando você entrou. Mas Deus precisa ver perdão no seu coração. Deus precisa ver reconhecimento do seu erro primeiro. Deus precisa ver que você está pronto para perdoar as pessoas, seja quem for. E não importa o tamanho do erro que fizeram contigo, nem comigo. Perdão não é para o outro. Perdão é para você. Quando você perdoa o outro, o maior beneficiado não é o outro. O maior beneficiado do perdão que você oferece é você, é a sua vida, sou eu. Quando eu perdoo, minha vida anda. Quando eu perdoo, Deus despeja da sua graça sobre a minha vida. Quando eu perdoo, as coisas abrem-se diante de mim. Como de um dia para o outro, de uma estação para outra, você vê a sua vida nebulosa virando uma vida primavera, verão, toda florida. Por quê? Tem gente que você já encontrou gente assim, né? Que sempre estava triste, cinzenta, chateada, com afeição ruim. Aí você vê ela com um rosto radiante. O que aconteceu? Minha vida mudou. E às vezes a mudança é lá por dentro, de dentro para fora. Posso ouvir amém? Amém. O óleo sobre o enfermo é só um canal de Deus para dizer: eu vou curar você. Para você ter uma percepção de que Deus está curando você. Mas eu vou repetir para fechar. Deus precisa que você abra o coração. Ele não vai arrombar a porta. Se você insistir em fechar o coração, Ele vai fechar a graça para você. Não feche seu coração como eu fechei a Bíblia. Abra seu coração e deixa Jesus entrar. Posso ouvir amém? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Bia.